Português para concursos, aula 25, concordância verbal, parte 2. Esta é a segunda aula de concordância verbal. Veremos casos especiais de concordância. Já vimos alguns, mas dada a importância, vale a pena rever. 1. Verbo haver no sentido de existir, é impessoal, de forma que fica na terceira pessoa do singular, como vimos na aula de tipos de sujeito. Lembre-se que o mesmo vale nas locuções verbais formadas com o verbo haver. O verbo principal permanecerá impessoal. Note que o verbo haver, quando não tem o sentido de existir, varia normalmente. O verbo existir também varia normalmente. Havia perguntas que eles não haviam respondido. Deve haver questões importantes que teremos que discutir. Haviam procurado as pessoas para as questões. Haver no sentido de ter. Não cabe existir. Existiam perguntas que eles não haviam respondido. 2. Fazer e haver no sentido de tempo transcorrido. Também é impessoal, de forma que fica sempre na terceira pessoa do singular. Faz 10 dias, há décadas que... 3. Os verbos bater, soar e dar concordam com os numerais que indicam: bateram 10 horas, deu meio-dia, soaram 8 horas. 4. Sujeito oracional. O sujeito de uma oração é outra. Quando isso acontecer, o verbo ficará na terceira pessoa do singular. Comer regularmente e ler faz bem à saúde. Veja que comer regularmente e ler é sujeito do verbo fazer, sujeito composto. Somente quando houver ideia de oposição, o verbo será flexionado no plural. Ganhar e perder fazem parte da vida. 5. O verbo parecer, quando acompanhado de infinitivo, pode se comportar de duas formas. As meninas parecem querer brincar. As meninas parecem quererem brincar. 6. Concordância do verbo ser. Quando estiver entre dois substantivos, independente de quem é o sujeito, tenderá a ficar no plural, mas poderá concordar com o sujeito ou predicado. O passado são lembranças. O passado é lembranças. O caminho são aprendizados constantes. O caminho é aprendizados constantes. Perceba que o verbo ser constrói uma relação de identidade entre os dois substantivos. Por isso, o verbo pode concordar tanto com o sujeito quanto com o predicado. Nas expressões que indicam quantidade, medida, peso, preço, valor, o verbo ser é invariável. Fica na terceira pessoa do singular. 10 quilômetros é pouco, R$1.000 é muito, 100 quilos é exagero. Nas expressões de tempo, o verbo ser concorda com o número mais próximo. É dia 10, são 10 dias, são 3 horas, é 1 hora. 7. Concordância do infinitivo. A. Quando o infinitivo estiver
precedido por preposição, ele não será flexionado. Os alunos tiveram que estudar e não estudarem. Os deputados foram obrigados a trabalhar e não trabalharem. Os servidores tinham a obrigação de colaborar e não colaborarem. Os compradores têm débitos a pagar e não pagarem. As meninas os convenceram a emprestar e não emprestarem. B. O infinitivo não sofre flexão quando formar locução verbal. Precisamos trabalhar, desejamos vencer, queremos alegrar. C. Quando o sujeito do infinitivo for o mesmo da oração anterior, não é necessário flexionar o infinitivo. Os alunos viajarão para prestar o concurso. Os professores chegaram cedo para preparar suas aulas. D. Construções de voz passiva e com verbos de ligação, a concordância é facultativa, mas há preferência pelo plural. O ministro indicou os cortes de gastos a ser feitos. As casas a ser vendidas são novas. Os candidatos precisam descansar para ficar atentos. O plural enfatiza o agente em vez do fato. A flexão serve para resolver possíveis ambiguidades. O chefe liberou seus funcionários para trabalhar em casa. Funcionários vão trabalhar em casa. O chefe liberou seus funcionários para trabalhar em casa. O chefe vai trabalhar em casa. A mãe deixou as filhas para descansarem. As filhas descansam. A mãe deixou as filhas para descansar. A mãe descansa. 8. Os verbos ter e vir levam acento na terceira pessoa do plural do presente do indicativo. Eles têm pressa. Eles vêm estudar aqui. Casos específicos de flexão verbal. 1. Verbo ver e derivados. A conjugação correta é se eu vir, se eu revir, se eu revisse, e não se eu ver, se eu rever, se eu revesse. 2. Verbo vir e derivados. Se eu vier, se eu intervier, eu intervim, ela interveio, elas provieram, e não se eu vir, se eu intervir, eu intervi, ela interviu, elas proviram. 3. Verbo ter e derivados. Quando eu obtiver, se eu mantivesse, ela deteve, e não quando eu obter, se eu mantesse, ela deteu. 4. Verbo por e derivados. Quando eu compuser, se eu dispusesse, elas dispuseram, e não quando eu compor, se eu dispôsse, elas disporam. 5. Verbo reaver. Eu reouve, elas reouveram, ele reouve, e não eu reavi, eles reaveram, ela reavê. Estudamos muito nessas últimas aulas. Qual é a melhor forma de fixar o conteúdo? Não é decorando as regras. Primeiro, entenda cada uma delas. É diferente de decorar. Faça um resumo do que entendeu.
Depois, faça exercícios direcionados para a matéria estudada. Essa é a melhor forma. Pratique com exercícios. Essa é a chave para ser aprovado. Se você gostou, cadastre o seu e-mail no site www.resumosParaConcursosGrátis.com.br e receba aulas e dicas de estudo para concursos. Um forte abraço e até mais!